Você é técnico de enfermagem e vai para o campo de estágio. Tem aquele medo, aquele receio de como vai ser. Bom, eu vou elencar aqui no quadro o que você precisa revisar para o estágio. Algo que você, independente do momento, você vai precisar estar com esse conteúdo fresquinho na sua cabeça. Aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva. Assim você ajuda a gente a criar esses conteúdos. Beleza? Bora lá? Galera, é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui os conteúdos necessários que você precisa revisar para o campo de estágio e vou te explicar o porquê. Então, o legal de você não só anotar o que você tem que estudar, é entender o motivo pelo qual eu estou te pedindo para estudar esse conteúdo para estágio, tá? Olha, primeiro passo, ó, sinais vitais. Cara, não tem como. Você vai precisar verificar sinais vitais do seu paciente. É uma coisa assim, clara. Se você for para a UBS, vai ter situação que você vai ter que verificar a pressão arterial. Se você estiver no hospital, vai ter diversas situações para você verificar a saturação, verificar pressão arterial, frequência de pulso, frequência respiratória. Então, isso é extremamente importante você estudar. Mas eu quero que você estuda não só os valores de referência. Estude o que é pulso, tá? Então vamos lá. O que é pulso? Tá? O que é pulso? O que é pulso para você? Você sabe que frequência de pulso é diferente de frequência cardíaca, mas o que é pulso? Pulso é uma onda que vem lá do ventrículo esquerdo após a contração e gera essa onda. E essa onda, ela é um pulso. Então, quando você vai sentindo várias ondas, são vários pulsos que estão chegando e você vai lá e conta. Então, estuda o que é pulso. Respiração. Respiração. O que a respiração significa para você? Não é só contar a frequência respiratória e saber se o paciente está com 16 incursões respiratórias por minuto. Estude mais a fundo. Não é porque você é técnico de enfermagem que você tem que estudar só o básico, não. Estude além, estude mais para você dar o melhor para o seu paciente, para você se sentir seguro no campo de estágio. Então, o que é respiração? O que é ventilação? Você sabia que não tem diferença de ventilação com respiração? Você sabe o que é respiração? Ó, vou te dar uma dica de estudo. Além dos valores de referência, que obviamente você vai estudar, dá uma olhadinha nisso aqui também, ó. Ó, respiração ou ventilação é o ato de você, ou no caso do paciente, de inspirar e expirar. Então, isso daqui é muito importante. Inspirar e expirar, inspirar e expirar, inspirar e expirar. Quando você inspira, o que acontece? Quando seu paciente inspira, o que acontece? Quando ele expira, o que acontece? O que é importante eu ter de conhecimento de inspiração e de expiração? Porque se eu estou diante de um paciente que está com, vamos dar um exemplo aqui, está com 30 incursões respiratórias por minuto, você não pode simplesmente falar que isso aqui é uma taquipneia. Talvez os colegas mais fracos vão falar isso, os colegas que não estudam, aqueles que estão limitados a conhecimentos pequenininhos de enfermagem. Você tem que ir um pouco além se você quer ser um profissional diferenciado. O que é uma pessoa que está com 30 incursões respiratórias por minuto em uma situação de emergência? O que isso significa? Por que ela está inspirando e expirando 30 vezes em um minuto? Isso significa o quê? Bom, ruim? Qual é a condição clínica desse paciente? O que você faria como um técnico de enfermagem, mesmo que tenha enfermeiro e o médico ali, mas o que você entende dessa situação e o que você poderia contribuir, você como um estagiário de um curso técnico? Se você não tiver conhecimento para estudar sobre isso daqui, você vai ficar só classificando o paciente. Olha, verifiquei a frequência respiratória aqui do paciente, está 30, está com taquipneico. Ah, verifiquei aqui da Dona Maria está com 10, ela está com bradipneia. Verifiquei do seu Joaquim, está normal, está 18 e RPM. Isso não é estudar, isso é... Qualquer pessoa que passar na rua, eu consigo explicar isso para ela. Não precisa nem fazer um curso técnico. Eu estou sendo muito sincero com você. Infelizmente, se você só aprendeu isso, corra atrás de mais conteúdo. Por quê? Porque é isso que você de fato precisa. É isso que vai fazer você dar um up, né? Crescer na carreira. Então vamos lá.
Você tem que estudar isso daqui para entender isso daqui, para entender qual é a situação do seu paciente. Porque se você está cuidando de um paciente, o mínimo que você tem que saber é o que está acontecendo com ele. Não é simplesmente eu faço o que está prescrito e só. Você não sabe o que você está fazendo? É meio complicado, né? Mas e aí? O que de fato está acontecendo? O que de fato eu estou fazendo com o meu paciente? Entendeu? Então você precisa deste conhecimento para ir para um campo de estágio e realmente colocar teoria em prática. Mas é uma teoria que te dá sustentação para entender a parte clínica. Se você não tiver essa teoria para te dar essa sustentação clínica, eu vou te dizer uma coisa, hein? Vai estar ruim para você. Por quê? Porque você vai estar boiando no campo de estágio, entendeu? Continuando, pulso, respiração, vamos lá, saturação, não é um sinal vital, mas é um dado vital. E a saturação ela acaba corroborando com o que você vai estudar. Porque, querendo ou não, o valor da saturação que você vai estudar, ele está ligado a isso daqui e ligado a isso daqui. Olha só que interessante. Você está estudando algo que, de fato, vai te ajudar a realmente entender isso daqui. Isso aqui é um reflexo disso daqui, naquelas condições ali. Então, por isso que eu falo, eu vou para o campo de estágio, o que eu estudo? Cara, estuda de verdade respiração. Pega um bom livro e mergulhe mesmo na parte de ventilatória do paciente. Eu estou falando ventilatória do paciente, não tem nada a ver com ventilador mecânico. Isso é fisiologia, isso é o que está acontecendo com o paciente, tá? O que mais que a gente tem aqui? O que mais? Pressão arterial. Pressão arterial. Aqui tem duas coisas para você estudar, tá? A primeira coisa que você vai estudar aqui é como verificar a pressão arterial correta. Eu não sei se você aprendeu de forma certa, tá? Talvez você aprendeu de forma errada. Dá uma olhada na internet, aqui no canal tem vídeo sobre como verificar a pressão arterial de forma correta, tá? Você tem que usar estetoscópio, não existe técnica de verificação manual de pressão arterial com equipo manual sem estetoscópio, a não ser que é um aparelho eletrônico, aquele que a população usa. Se você está usando aquele aparelho, aí tudo bem, você não tem técnica de verificação de pressão arterial. Se é para usar uma técnica de verificação de pressão arterial, então você tem que fazer toda aquela técnica de verificar pulso radial, depois pulso braquial, colocar o manguito aqui, colocar o estetoscópio e verificar a pressão arterial. E a segunda coisa é entender clinicamente o que significa pressão arterial. Aqui, digamos que é uma parte bem grande, bem ampla, enfim, tem muita coisa para revisar. Beleza? Então, isso é básico. O que está faltando? Está faltando você continuar seus estudos com glicemia. Glicemia é bem importante você estudar também, tá bom? E por último, não mais não menos importante, temperatura. Então, basicamente, só falei de dados vitais, né? Acabou avançando para glicemia e saturação, que não são sinais, mas são dados, mas acabou indo para esse lado. Então, estude muito forte este conteúdo aqui, beleza? Vou continuar falando disso aqui nos próximos vídeos, então vai acompanhando e vai estudando também. Não adianta só acompanhar não, né? Vê o vídeo aqui, tem que estudar, bunda na cadeira, pega o caderno, pega o livro, pega as referências e vai estudar para você ter um futuro melhor na enfermagem.